Agora a gente fala sobre o caso Marielle Franco. Em delação premiada, Rony Lessa, assassino confesso da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes, afirmou que recebeu uma promessa de sociedade com Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes do crime. O Brasil e o Rio de Janeiro não são mole, não são para principiantes. Segundo o Lessa, os irmãos ofereceram a ele e ao ex-PM Edmilson de Oliveira Macalé 2 loteamentos clandestinos na zona oeste do Rio para a instalação de uma milícia. Ele acrescentou que era muito dinheiro envolvido e que na época daria mais de 20 milhões de dólares. Sobre a sociedade, Lessa afirmou que a gente ia criar uma milícia nova, então teria a exploração de gato net, a exploração de combis, venda de gás, a manutenção da milícia que vai trazer voto. Palavras do Lessa, tá? Faz muito tempo que os grupos organizados, um parênteses meu aqui, criminosos, evidentemente, eles exploram uma série de serviços nas áreas que eles dominam, que eles controlam por uso da força, por falta de presença do Estado oficial. É o Estado paralelo. Então, só se pode usar a internet se for o serviço deles. Então, você paga para eles para usar a internet. E se vier operadora, seja de telefonia, de internet, para instalar equipamento, eles metralham o carro. Quantas vezes isso já aconteceu no Rio de Janeiro? Então, o Rio de Janeiro ele tem uma guerra territorial entre facções criminosas. Às vezes se fica numa discussão de determinado jogo do bicho, droga, não sei, legalizar ou não legalizar. Olha, tem uma questão territorial que transcende, em diversos pontos, o debate sobre legalizar ou não legalizar. Tem serviços que, seja o tráfico, seja a milícia, eles não permitem que a iniciativa privada ofereça na localidade que eles dominam. E aí você tem Kombi, quer dizer, serviço de transporte não exatamente oficial, às vezes, muitas vezes não é legal, que é usado e toda a renda vai para o chefe da milícia ou para o chefe, eventualmente, do tráfico, quando o tráfico explora também, venda de gás, e depois se fala ali de trazer voto. Né? Então, quer dizer, aquela imagem do filme Tropa de Elite 2, em que o policial corrupto ele vai extorquir o grupo de traficantes na favela, e aí não tem mais droga por algum problema causado ali na redondeza, o aviãozinho ali, quem está recebendo o policial que vai pedir o arrego, diz isso, que só tem a grana do Gato Net, de outros serviços e tal, aí o policial pensa assim, peraí, então tem outros serviços a explorar, então vamos assumir esse lugar aqui. Aí mata o traficante e passa a controlar aquela região, quer dizer, tira do tráfico e a milícia domina aquela comunidade, né, como se chama, com esse eufemismo lá no Rio de Janeiro, geralmente se trata de uma favela. Então, na sequência, o Rony Lessa afirmou que não foi contratado para matar Marielle como um assassino de aluguel, e sim chamado para uma sociedade. Greve, vamos lembrar que a gente está falando de irmãos, deputado estadual e deputado federal. São políticos com poder no Estado, com poder em casa legislativa até federal, que estão negociando com um matador de aluguel sobre uma sociedade para lucrar com lotes imobiliários em cima da criação de uma milícia. Quer dizer, tudo integrado. Então, assim, é o poder político junto com a facção criminosa armada. Isso é muito perigoso, evidentemente, para o Estado oficial. É o Estado paralelo, não só controlando áreas, territórios do país, do Estado, da cidade, mas também controlando o Estado oficial. É bandidagem do começo ao fim nessa história, né? Porque eles ficaram com ódio da Marielle Franco porque ela se opunha à liberação da área onde seriam construídos esses loteamentos. Queria que aquela área fosse destinada para uso social. Eles não queriam que ela fosse liberada para que os loteamentos fossem construídos. Empreendimento gigantesco, segundo nas palavras do próprio Rony Lessa. Né? Era praticamente um bairro inteiro. Ou seja, o loteamento não seria inteiramente legalizado também. Lá dentro teria venda de lote irregular e como costuma acontecer também em diversas
outras instâncias que a gente viu lá no Rio de Janeiro, e daí depois a gestão daquele troço seria entregue para uma milícia, né, que ia mandar e desmandar na prestação de serviços. Ah, quer internet? Paga. Quer gás? Paga. Quer, né? Então é isso, é um casamento absoluto, e desde o início da política com o crime organizado. Eles estavam ali se juntando para dar origem a um novo empreendimento. Exatamente. Não é que já estava em andamento, é como ele disse, eu fui chamado para fazer um negócio, para entrar numa sociedade. Então é assustadora essa ideia de que se difundiu, se naturalizou a instrumentalização da polícia ou das milícias pela política e vice-versa. A instrumentalização da política pelas milícias, pelos traficantes. Estão todos irmanados para, enfim, oprimir. É a palavra que a gente tem que usar, né, Felipe? Oprimir a oposição que tem o azar de cair embaixo ou de estar vivendo na região que eles controlam. Então, assim, é muito reveladora essa delação do Rony Lessa e muito assustadora também, né? Porque ele realmente escancarou a lógica dessa integração política bandidagem. Ficou tudo desenhado, quase que a canetinha ali, né? E tem um ponto interessante que é a ganância. São 20 milhões de dólares que eles achavam, de acordo com o depoimento do Rony Lessa, que iriam conquistar. Então, a gente está falando aí de 100 milhões de reais. Então, assim, eles passaram a ver, aparentemente, a julgar sempre pelas informações trazidas pelas investigações em nível estadual e federal principalmente, que eles acharam que a Marielle Franco, nesse ponto, era um obstáculo para eles. E nesse ponto, ser um obstáculo para eles é o certo. As pessoas eventualmente poderiam até discordar da Marielle sobre a destinação daquela área. Poderia ter uma ideia que considera individualmente melhor, etc. Quem dera que ela estivesse viva para que se pudesse debater o que seria melhor fazer a respeito daquele território. E é esse ponto ao qual eu chamo a atenção. Quem dera que ela estivesse viva, inclusive para nós podermos eventualmente discordar dela em relação a outras pautas do PSOL em que nós temos críticas. Agora, é preciso reconhecer que nessa pauta ela estava incomodando os bandidos. Ela estava do lado certo. Exatamente, para defender algo que era melhor do que a opção bandida, do que a opção criminosa. E, no entanto, o debate político ele ficou tão rasteiro, hostil, maniqueísta, que muitas vezes isso se perde. Existe uma dificuldade em ambos os lados do espectro político-ideológico no Brasil de se reconhecer o outro como vítima de uma organização criminosa. Foi o exemplo, mau exemplo, péssimo exemplo que o Lula deu, você voltou a citar outro dia, quando veio a informação, também por uma investigação minuciosa, de que o Sérgio Moro era alvo de um plano de sequestro do PCC, e ele falou, isso aí é a armação do Moro. Eu escrevi na época que o Lula ele quer o monopólio da condição de vítima. Ninguém pode ser vítima, só ele. Então, se ele vê um adversário no papel de vítima, mesmo que naquele episódio específico seja de fato uma vítima, ele não aceita. Porque, assim, o político quer ser sempre o coitadinho. Muitas vezes de uma maneira forçada. E aí você tem um episódio em que um político adversário é uma vítima real, como o Moro era do PCC, como o Bolsonaro foi na facada, como a Marielle, e os bolsonaristas muitas vezes não gostam de admitir, foi quando ela foi assassinada. Então, assim, é preciso reconhecer os momentos em que as pessoas são vítimas de verdade de uma violência física ou de uma ameaça criminosa. E a Marielle Franco, aparentemente, de acordo com todas essas informações, ela foi vítima de bandidos que queriam faturar alto e para os quais ela passou a ser obstáculo. E isso é louvável, isso é o correto.
independentemente das divergências que se possa ter, inclusive em aspectos morais, em relação ao PSOL, em relação a outras pautas defendidas por ela, em nível argumentativo, cada um tem uma posição. Então, repito, quem dera que ela estivesse viva, para que a gente pudesse concordar em relação a loteamento que ia ser dado para a milícia e poderia ir para a área social, e discordar em relação a outras pautas. Então, qual é o problema de reconhecer isso? Né? O Brasil, muita gente no Brasil perdeu a capacidade de diálogo, perdeu a capacidade de fazer esse tipo de reconhecimento, porque quer sempre demonizar o outro integralmente. Quer dizer, o outro não pode ter uma camada de qualidade, acerto, Exato. Não pode, tem que ser desqualificado integralmente, é o demônio sempre maligno, sempre do lado errado. Veja só, nessa história dos irmãos Brazão, segundo o que está vindo à tona nas investigações, e agora no depoimento do Rony Lessa, que foi o braço armado deles nesse caso, nós estamos falando essencialmente de bandidos, de gente que, enfim, topava recorrer a qualquer meio para conseguir os 20 milhões de dólares que eles estavam lá cobiçando, certo? Então, e eles usavam, os dois políticos bandidos, usavam a política não é porque eles tivessem qualquer convicção em torno daquele discurso e tudo mais, é porque era uma ferramenta a mais para eles. Assim como matar uma opositora era uma ferramenta, usar um certo discurso político também era uma ferramenta. Eu tenho certeza que eles não têm convicção nenhuma sobre aquilo que eles falavam. Era aquilo que facilitava a vida deles. Exatamente. Então, uma forma de chegar ao poder para poder ganhar mais dinheiro. Exato. Então, na essência, a Marielle Franco não estava nem sequer brigando com um adversário político. Neste caso, em particular, ela estava ali num embate com dois associados à milícia, dois associados de milícia, com gente que se reunia com o maior sangue frio, com um assassino como Rony Lessa, e falava, vamos lá, temos que tirar essa mulher do nosso caminho. Então, é preciso, às vezes, passar pelo discurso político, que é só enganação. A essência da história está atrás do discurso político, que só está ali para enganar quem quer ser enganado. Certo? Então, é terrível. E tem um aspecto, é um aspecto lateral, né, dessa história, Felipe, mas que chama atenção também. Eu gosto de aspectos laterais, eu gosto. Os irmãos Brazão aparentemente infiltraram um faz-tudo deles lá, um sujeito e a mulher, no PSOL, para ter informações de dentro do partido, porque eles queriam saber, enfim, como é que eles estavam se articulando para barrar o projeto deles na Câmara, o projeto que legitimaria esse loteamento. E o que o Rony Lessa dá a entender é que este infiltrado não tinha informações assim extraordinárias para dar. Então ele começou a insuflar o Chiquinho Brazão, principalmente, contra a Marielle. Como ele não tinha nada de muito importante, de nada, muito extraordinário para dizer, ele ia lá e insuflava. Cara. Ou seja, ele pode ter criado este ódio que resultou na morte dela sem razão nenhuma sólida para isso. Como eu disse, né, é daqueles detalhes de trama que não revelam nada de muito político, nem nada disso, mas mostram como é perversa a história, né? Talvez, num certo sentido, a Marielle Franco tenha morrido porque um infiltrado resolveu pintar com cores mais fortes aquilo que ela dizia e fazia quando estava dentro do partido. Só estou chamando a atenção disso, como eu disse, é uma questão lateral, mas eu não acho é que é o exemplo extremo de algo que esteve na pauta ao longo desse programa, que é como o ódio pode ser despertado de uma maneira tão rasteira, sem base, sem fundamento. Como as pessoas podem reagir, seja
de uma maneira autoritária, numa mensagem, até o caso mais grave do assassinato, não comparando, estou afastando aqui imensamente esses graus, mas sem base alguma. Quer dizer, precisa muito pouco hoje. O gatilho do ódio é muito sensível, né? As pessoas, elas saem atirando a partir de narrativas ou a partir de paranoias, muitas vezes, da sua própria cabeça, e isso pode ser estimulado por manipuladores. Então é preciso ficar atento. Isso que o Greber apontou no comportamento dos irmãos Brazão, com esse caso extremo de assassinato, é muito comum, estou falando agora do discurso político para outros fins, né? Em relação a corruptos, em relação a populistas patrimonialistas, em relação a essa velha política que a gente está acostumado a ver e da qual a gente está acostumado a tratar no programa. Muita gente acredita que se alguém no campo da direita fala em Deus, pátria, família, isso e aquilo, se alguém no campo da esquerda fala em democracia, igualdade, direitos humanos, etc. Então, é preciso se identificar com essa pessoa, com esse grupo, e não se pode olhar nada de errado que as pessoas façam, não se pode repudiar, não se pode criticar nada. Muitas vezes, você tem oportunistas, você tem manipuladores que simplesmente criam um discurso que eles sabem que vai atender um nicho do eleitorado, gerar identificação neles, conseguir arrebanhar voto para outros fins, que muitas vezes não são de interesse público, são de interesse particular, mesquinho, ganancioso. E uma das funções do jornalismo é fazer esse filtro, é expor o que está por trás com elementos concretos, não é aquela teoria conspiratória de outros manipuladores de rede social. Então a gente está sempre aqui tentando mostrar para vocês esse mosaico, esse quadro completo. E muitas vezes, evidentemente, a gente é atacado porque o que mais incomoda as pessoas com poder e que tem projetos muito megalomaníacos é justamente quem é obstáculo para elas. É justamente quem traz uma informação inconveniente, quem pressiona contra uma medida que eles querem aprovar, quem se coloca no caminho de alguma forma, Greve. Enfim. É isso, Felipe. É isso. Foram nada de muito grandioso estava na pauta hoje, mas revela assim algo de ruim, né, sobre as nossas autoridades, sobre o modo como as coisas estão acontecendo no país, né? Exatamente. E eu sempre falo que a gente trata o meu trabalho, assim, eu falo por mim, evidentemente, é muito sobre o comportamento humano, né? E que a política é um mosaico de comportamentos humanos. E às vezes é bom a gente esquadrinhar para que cada um, e eu convido aí sempre o leitor, o espectador, a refletir para não ser assim, né? Para não comportar-se dessa maneira tão mesquinha, dessa maneira tão autoritária, dessa maneira tão odienta, com base em nada, muitas vezes, né? Com base em alguém turbinando ali um discurso para você nunca querer ouvir a outra pessoa. E o assassinato, o que é? O assassinato é o desejo de que aquela pessoa nem exista, você não quer ouvi-la nunca mais, você não quer sequer que ela possa falar com outras pessoas. Você vê, o político que quer aprovar uma medida e mata uma vereadora, uma parlamentar, né, da Câmara Municipal no caso, mas podia ser da Assembleia Legislativa, podia ser de Casa Legislativa Federal. Por quê? Porque não quer que ela convença os seus pares de que aquela medida que ele quer aprovar não é boa. Então, ela não quer que ela dialogue com mais ninguém nunca mais. Ela se tornou um obstáculo permanente para ele. Então, assim, vamos fazer exatamente o contrário disso, né? Vamos ouvir as pessoas, vamos analisar o que realmente elas falam em cima dos fatos objetivos e verificáveis. É isso que o Papo Antagonista traz para vocês todos os dias.